Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Tem coisa que não tem preço. A casa construída com esforço. A empresa que levou anos para crescer. A tranquilidade da família. E então surge a pergunta: como proteger o que mais importa? A Imeve oferece um sistema de segurança completo com monitoramento 24 horas para você viver e trabalhar com mais tranquilidade. Fale com Gustavo Machado, 22 9 98 64 0280. Imeve, porque proteger é cuidar. No aniversário da Unimed Campus, o benefício mais desejado do mercado vem com condições exclusivas. Contrate o plano empresarial este mês e garanta a isenção total na segunda mensalidade, além de carência zero para consultas e exames simples. Leve para sua empresa a segurança do plano de saúde que é líder de mercado. Contrate agora. WhatsApp 22 2720 0661. Unimed Campus. Há 35 anos, a escolha inteligente para o seu negócio. Posto Líder oferece pra você mais qualidade. Posto Líder com certeza é o preferido da cidade. O Posto Líder conquistou sua confiança, por isso está sempre na liderança. No Posto Líder, álcool, diesel, gasolina, lubrificação. No Posto Líder, tudo de bom pro seu carro ou caminhão. Pensado para acolher homens que desejam realizar o sonho da paternidade, o Instituto Pulha oferece assistência integral com equipe multidisciplinar especializada em sexualidade e fertilidade. Conforto, competência, ética e tratamento clínico e cirúrgico de ponta, pautado em evidências científicas. Oferecemos o que há de melhor quando o assunto é saúde sexual e reprodutiva masculina. Além de urologista, contamos com um endocrinologista, psicólogo, nutricionista e fisioterapeuta pélvica para garantir resultados sólidos. Instituto Pulha, Saldanha Marinho, 458, Edifício Connect. Telefone 22 9 9705 1011. Instituto Pulha, Saúde do Homem. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 23 de junho de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube, você acompanha este programa daqui a pouco editado para podcast em todas as plataformas, logo mais reprise na Plena TV, na Alexa, é só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM. Baixe também o aplicativo da Folha para você levar a Folha para todos os lugares. Aproveite, é levinho, é pequenininho, não ocupa espaço, então você vai poder ouvir, seguir, curtir, compartilhar a Folha aonde você estiver.
São 7h09 em Campos. Muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar. Sejam todos bem-vindos. A gente começa com a previsão do tempo. Hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, está chegando aí uma nova onda de frio, se bem que essa nem acabou ainda, e vai derrubar as temperaturas aqui na região, primeiro no sul, depois também na região sudeste. Para hoje, por enquanto segue aí com a temperatura, com essa onda antiga, né? Mínima de 18, máxima de 30 graus. Então hoje vai ser mais quente um pouco. Agora, neste momento aqui no centro da cidade, 19 graus, não há previsão de chuva. Programa de hoje com o jornalista Luísio Abreu Barbosa na bancada. Temos o prazer de receber, e já vamos conversar com o George Gomes Coutinho, que é cientista político e professor da UF Campos. George vem para conversar sobre vários assuntos com a gente. Vamos adiantar aqui rápido essa abertura para a gente otimizar esse tempo, porque vamos pedir ao George para analisar aí o governo Frederico Paes à frente da prefeitura, as pré-candidaturas também de deputados estaduais e de deputados estadual e federal aqui da região, né, e também aqui de Campos. As eleições majoritárias a presidente da República, governador e senadores do estado do Rio de Janeiro. E por fim, bom de bola que ele é, vamos pedir ao professor George para dar aí a sua opinião sobre a seleção brasileira de Carlo Ancelotti, os favoritos e também os azarões aí, a Copa do Mundo 2026. Eu vi e vivi para ver o tal de Mbappé dar um drible no cara ontem, que eu vou te falar, tem que estar em plena Copa do Mundo, dentro na entrada da grande área, você dá um drible no cara daquele. Tem que estar com a paz de espírito, coração muito batendo a 60 por hora. Rapaz, não é possível. Como que joga bola? E claro, evidentemente, vimos mais cedo também ontem o Messi chegar aí a 5 gols. Os meninos estão brincando para ver quem faz mais gols na Copa. E nós estamos discutindo Casimiro, Rafinha, Marquinho. Ô, meu pai. 7h11. Vamos lá. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Olha a vacina contra a gripe aí no Laboratório Plínio Bacelar. Ao lado ali do laboratório tem a vacina Plínio Bacelar. Então corre lá hoje para se proteger. Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, em destaque, a convite de Frederico Paes, Eduardo Paes participa de evento na CDL Campos. O encontro de escuta e propostas teve a participação de Jane Reis, Rosenberg Reis e Rosenberg Reis, além de Pedro Paulo. Acusado de estuprar sobrinho de apenas 6 anos, é preso em Campos. Colégio Externato Leopoldina lamenta a morte de aluna de 8 anos. Maria Eduarda Miranda Cabral estava no 3º ano do ensino fundamental. Lamentamos todos profundamente, né? Boulevard Sossego Maron é o Kiki Júnior, será entregue hoje, terça-feira. A antiga pracinha do Sossego virou Boulevard Sossego Maron é o Kiki Júnior. Frederico e Porto entregam carta de prioridades a Eduardo Paes. A adesão do Estado do Rio à Propag faz dívida com a União reduzir em 40 bilhões. E por aí vai, temos outras informações aqui no portal folha1.com.br. E a ex-ministra da Saúde, Nízia Trindade, vai lançar livro em Campos hoje na Vila Maria. Logo mais, a partir das 17 até as 19 horas. 7h13. Deixa eu cumprimentar a nossa bancada e abrir essa pauta de hoje aqui, hoje com o jornalista Luísio Abreu Barbosa.
Estamos recebendo o nosso querido George Gomes Coutinho. Jorge, é sempre um prazer, uma alegria te receber. Seja bem-vindo mais uma vez a este Folha no Ar. Bom dia. Bom dia, Nogueira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, quem vai acompanhar aí aqui ao vivo, né, no streaming, depois em outros momentos aí, quem vai acompanhar nos aplicativos, né, Spotify, YouTube, né, dar meu bom dia também aí ao Aloísio, ao Beto, com quem eu já falei um pouco mais cedo. Enfim, sempre um prazer e uma honra estar aqui dialogando, né, com vocês, né, ajudando de alguma maneira a contribuir com a opinião pública, né, nesse momento, com tantos acontecimentos, né. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bem-vindo sempre. 7h15, meu caro Aloísio Abreu Barbosa, bem-vindo, sempre importante e muito bom contar com você aqui nessa bancada. Bom dia, Aloísio. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Beto na técnica. Saudações. Beto, quem vai terminar essa Copa como artilheiro? Mbappé ou Messi? Mbappé ou Messi que termina essa Copa como artilheiro? De todos os tempos? Messi. Seria o mais justo. Messi nessa e Mbappé na próxima. Mbappé tem mais uma, né? Mais duas. Mbappé tem mais duas. Mais duas. Se chegar a Messi, tem mais 3. Isso, Na atividade de Messi tem mais 3. Mas bom dia, Jorge. Obrigado pela presença. Poder conversar um pouco nos 3 próximos blocos. São vários assuntos, né? Mas, assim, 2 deles previsíveis. Ano de 4 anos nós temos Copa do Mundo e temos eleição, né? Que já passou por isso em jornal e rádio, Nogueira. Você viu o que significa? Muito trabalho, né? Mas você já chega o ano ímpar anterior sabendo, estou ferrado ano que vem, né? Você já vai pelo tanto de fuzilamento sabendo, não é de surpresa, né? Enfim, no Brasil, né? Eleição é um tema complexo em qualquer país do mundo. No Brasil, ele tem um pouquinho mais. E temos aí também a novidade aí, vou começar pelo começo, como diria o filósofo, a novidade local, que é o governo Frederico Paes, inclusive com já ações aí de possível extensão com o grupo dos garotinhos, né? Recebendo ontem o ex-prefeito carioca e pré-candidato a governador do estado, favorito de todas as pesquisas, né, Eduardo Paes, e a vice na chapa, a Jane, irmã de Washington Reis, que é muito ligada a Frederico, porque os dois são do MDB, a Jane e o Washington, né? Muito ligados a Frederico. Eu sei que a gente deixou para programa para falar governador no bloco seguinte. Podemos até retomar a questão da eleição, mas esse factual, que não podemos ignorar, né? Isso ocorreu final de tarde, início de noite de ontem. Como é que você vê o governo Frederico nesse mês que a gente tem, né, de governo, um pouco mais de um mês? E como é que você vê esse movimento de ontem, muito ruidoso, né? Como poderia deixar de ser um evento oficial, né? A CDL, hoje ele vai a São Francisco, o Eduardo Paes vai a São da Barra, no Porto do Açu. Parece ter perdido a eleição de 2018, né? Quando perdeu aquela eleição, uma virada histórica para o Itzel. Ter forte na capital, no Grande Rio, não só na capital, mas fraco no interior. Parece ter perdido essa eleição. E tem posado aí, não só no norte, no oeste fluminense, como na região dos lagos, sul fluminense, Serrana, Chapéu de Boiadeiro e tudo. Está fazendo o personagem para chegar no interior do estado. E nesse interior do estado estamos nós. Como é que você vê o que aconteceu ontem? E, assim, tendo como eixo de análise o governo Frederico. Jorge, bom dia. Bom dia, vamos lá. Vamos talvez começar pelo Eduardo, né? Por esse giro, essa turnê, né, interiorana, né, de Eduardo Paes nesse momento.
é justamente o que ele demonstrou em Campos, né? Ao que parece, ele está tentando construir aí caminhos de interlocução, né, no interior, né, firmando alianças, fazendo novas alianças, né, para, inclusive, capilarizar a presença dele no interior, que é algo fundamental, dado que o Eduardo Paes, ele é um nome bastante conhecido na região metropolitana, né, até pela atuação dele à frente da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, mas ele se coloca aí como uma tarefa importante, né, que ele construa aí pontes, né, e pontes sólidas, né, com o interior, na medida em que ele se apresenta aí como favorito, né, na disputa ao Palácio Guanabara, e supondo que um eventual governo Paes ele aponte para alguma mudança, uma inflexão, digamos, na maneira como o Estado tem sido gerido, pelo menos desde 2018, né? É fundamental que ele tenha aí essa capilaridade, né? Supondo que exista aí uma proposta de mudanças, né, de um Estado que tem questões estruturais seríssimas, gravíssimas, né, ele ter esse diálogo com o interior, né, e com alianças sólidas no interior é algo fundamental, né. Agora, sobre especialmente o Frederico, né, o governo Frederico Paes, que no interior, em Campos, né, eu acho que vale a gente fazer alguns apontamentos, né. Ainda muito recente, né, ele está à frente da prefeitura após a saída de Vladimir ainda há pouco tempo, né, mas, portanto, a gente não tem como fazer ainda uma avaliação, né, do que foi essa experiência, né, à frente da prefeitura, né, dado que ela ainda está no início, mas me parece que esses movimentos que ele tem feito, inclusive de diálogo com o Eduardo Paes, parece que apontam aí uma tentativa, parece um plano de coalizão, né? Ou seja, construir uma frente ampla de alianças, né? E vale dizer, inclusive, que além desse movimento de ontem, também, pelo que eu acompanhei, mas aí no caso vale verificar, e também tem feito acenos até para o PT local, né? Então, me parece que é uma proposta de um governo municipal de coalizão, ou seja, de frente ampla, né? Agora, isso em termos de construção de alianças. Agora, eu ainda não consegui compreender exatamente o que é o governo Frederico em termos programáticos, ou seja, daquilo que está se propondo, né, especialmente para a cidade. Eu vi esse movimento, por exemplo, com relação à questão do centro de Campos, né, uma proposta de tornar o centro menos, digamos, menos precário. Há uma certa precariedade, né, do centro da cidade de Campos, né. Então ele fez alguns apontamentos no que parece algo no campo da segurança pública, algo na possível revitalização, né, mas, no entanto, eu ainda não consigo compreender exatamente em que direção, né, em termos programáticos para Campos, o governo Frederico tem se apresentado. Mas essa coisa de, quer dizer, ele foi eleito vice 2 vezes na chapa de Vladimir. Vladimir Garotinho, né? Garotinho é pré-candidato ao governo do Estado e performa empate técnico com Douglas Ruas na segunda posição, Garotinho em terceiro numericamente, mas na margem de erro, empatado tecnicamente em segundo lugar com Douglas Ruas, que é candidato do grupo de Castro, né, do PL.
E, quer dizer, Garotinho é pai de Vladimir. Eduardo Paes, se por óbvio, se Garotinho concorrer, seria contra Eduardo Paes, né, que é o favorito. Essa possibilidade de um caminho político independente dos Garotinho. O Washington Reis falou isso ontem, né? Que também, diga-se de passagem, é muito amigo de Vladimir, muito amigo de Garotinho. Mas está com a irmã na chapa de Eduardo Paes. Sim. Como é que você vê isso? Olha, eu particularmente, eu não consigo... porque é importante a gente diferenciar, eu acho, os posicionamentos de Vladimir, né, com relação ao clã de origem. Né, e daí que eu vou chegar em Frederico Paes. Né, talvez não seja incoerente o Frederico manter ou construir uma ponte, uma proximidade com o Eduardo Paes. Né? E como eu disse, a posição de Vladimir dentro do grupo Garotinho é uma posição em que ela demonstrou muitas das vezes independência também. E em alguns momentos, choques, né, e enfrentamentos bastante evidentes com o patriarca, né, com Antony Garotinho. Né? Então, eu acho que é importante a gente talvez pensar o quanto que essa proximidade de Frederico Paes com Eduardo Paes abrir, né, o diálogo, né, e a possibilidade de apoio formal a Eduardo Paes, na verdade indica uma coerência aí de trajetória, né? Dado que, como eu disse, o próprio Vladimir mesmo, em determinados momentos, se posicionou no lado oposto do pai. Né? Então, também não vejo propriamente, né, o Frederico Paes como um agregado do clã Garotinho. Né? Talvez ele tenha aí demonstre, como falei, pela trajetória, né, na condição de vice de Vladimir, e dada, inclusive, a singularidade da atuação de Vladimir Garotinho, como eu falei, que é um ator que se posiciona também com relativa independência com relação ao clã de origem, diferente de Clarissa, me parece ser bem mais de acordo, né, com aquilo que o grupo apresenta e tudo mais. Vladimir não. Né? Então, me parece que o Frederico está seguindo aí uma certa coerência, né? Na medida em que eu não sei também o quanto que o capital político de Frederico depende do clã Garotinho, mas sim de uma associação com Vladimir Garotinho, que, como eu falei, apresenta aí relativa independência com relação ao próprio pai. Né? Então, eu acho que é uma dança de cadeiras de posicionamentos que me parece tem uma lógica, tem uma racionalidade, entendeu? Inclusive sabendo, como eu disse anteriormente, que nesse momento, né, tudo mais constante, né, Eduardo Paes é o favorito, né, na corrida ao Palácio Guanabara, e é importante também para Campos, né, ter uma interlocução colaborativa, né, com o governo do Estado. Né? A gente estava falando aqui mais cedo, na abertura, Luiz falando sobre política no Brasil, no mundo, né, mas no Brasil é sempre enigmática, é sempre uma coisa muito complicada, e ainda tem a política do Estado do Rio, que a gente vai falar daqui a pouco no próximo bloco. Mas deixa eu voltar aqui ao governo, e você começou a adiantar, o George, assim, a sua linha de raciocínio até bate com a pergunta que eu vou fazer, mas eu quero só aprofundar um pouco mais, talvez para exatamente você explicar, ou tentar explicar, ou começar a analisar esse processo que o Frederico me parece fazer, e aí é bem emblemático, é bem também meio enigmático. Frederico é do MDB. MDB eu posso dizer o quê? Que ele é um partido de centro? Centrão. Centrão? É Centrão, a MDB é Centrão. Centrão, não é centro. Beleza.
E aí você pega Frederico. Frederico é usineiro, Frederico conservador, direita, talvez, não sei. Mas é do MDB, vão de centrão. Ontem, durante o evento, eu estive lá acompanhando, ele fez... Desculpa. Posso fazer uma afirmação? O Frederico é de direita. É direita democrática, mas direita. De direita, democrática. Sim, não, perfeito. Mas por conta do partido, né? Então, flerta também com essa questão do centro-direita. Mas ele deixou isso claro aqui pra gente aqui também, que ele não queria fazer um governo de direita nem de esquerda. E ontem ele foi contundente nisso, que isso não existe direita e esquerda para quem quer trabalhar de verdade. E aí, ele demonstrava preocupação durante o evento para chamar quem? O presidente do Sindipetro NF para cima do palanque, que é aquela coisa que eu estava te falando. E eu falei, cara, que interessante. Um homem de direito usineiro chamando defensor da reforma agrária. E aí ele anunciou essa possibilidade de entendimento através do Sindipetro, através dessa esquerda de Campos, então vamos dizer assim, ou pelo menos flertando com essa esquerda, para resolver essa questão de avanço na agricultura de Campos através desse trabalho. Como que você vê esse movimento? É muito enigmático ao ponto de não dá para analisar agora, ou é um aceno importante de um governo que quer talvez resolver um problema? Então, excelente questão, e acho que corrobora bastante com aquilo que eu vinha dizendo, né, no início da minha primeira leitura sobre o que é o governo Frederico Paes, que parece que tem aí alguma continuidade com aquilo que foi também o governo Vladimir Garotinho, né? Existe, eu acho que a gente pode talvez trazer aqui uma discussão sobre o momento atual do Brasil, em que você tem grupos e atores políticos que têm uma atuação muito fechada no campo ideológico, né? Ou seja, experiências de governo e de atuação que elas têm premissas ideológicas inegociáveis e elas guiam a ação daqueles atores, daqueles agentes, daqueles grupos, né? E etc. Agora, existe um tipo de atuação à frente de governo, que foi o que eu vi, por exemplo, no governo Vladimir, mas também está se desenhando no caso de um governo Frederico, né? E como eu disse, tentar manter uma coalizão de governo, ou seja, ter um leque amplo de alianças e de interlocutores. Então, portanto, já estou dizendo que, a despeito das posições individuais do atual prefeito, do Frederico Paes, ao que parece, ele está mais num campo aí daquele que eu chamo do ator que está preocupado em fazer política pública, né? Aí, nesse sentido, ele é natural que ele procure grupos de diferentes matizes ideológicos, né? Para que, em última instância, a população, né, em termos de resposta de políticas públicas, né, que foi o caminho que é um pouco, como eu estou dizendo, um pouco a escola que foi o Vladimir. Né, o Vladimir ele fez aí uma experiência de governo municipal em que ele tentou agregar diferentes atores políticos de diferentes pontos do espectro ideológico, né, mas que, em última instância, o que guiava ali muitas ações era ouvir os especialistas, né, ouvir o que era o recomendável fazer, né, obter dados, né, onde é que está funcionando a política pública, onde não funciona. Ou seja, uma coisa mais de aquilo que seria o ideal de governos democráticos, aí, a despeito de ser de esquerda ou direita, né, você usar expertise de políticas públicas, né, para você, então, implementar e produzir respostas que, de alguma maneira, tentem dar conta de problemas concretos daquela sociedade, né? Então, me parece aí que o Frederico também, assim como eu já classifiquei o Vladimir como um governante pragmático, né? Então, nesse sentido, o pragmático vai procurar aquilo que produz resultado, a despeito das minhas preferências individuais em termos ideológicos, né?
me parece que o Frederico também está se caminhando para essa maneira de governar, um certo pragmatismo, né, que, portanto, não torna ele fechado dentro de um campo ideológico, o que eu digo aí melhor, assim, né? Você ter governos ocupados por quadros estritamente ideológicos, né? Aí você vê as experiências que nós estamos vendo, por exemplo, no governo Trump, né? Que é um governo muito capitaneado por grupos fechados em termos de conteúdos e valores ideológicos muito concretos. Então, você tem governantes pragmáticos que vão dialogar com diferentes pontos do espectro político, eu acho que é salutar, tanto para a questão democrática em si, quanto também pela possibilidade de êxito de execução de políticas públicas, que você vai ouvir os diferentes. Claro que a decisão final é dele, né? A decisão final é de quem está à frente do executivo ali, né? Mas ele ouvindo aí o que pode funcionar, o que não funciona, né, tende a se produzir resultados melhores, né, do que um governante dogmático, um governante fundamentalista, digamos, em termos ideológicos, né? Eu vejo com bons olhos. 7h35, precisamos terminar o bloco, só alguns apontamentos cronológicos. Eu falei pouco mais de um mês, Frederico assumiu no dia 2 de abril, então nós temos já 2 meses e 21 dias, né? São quase 3 meses, né, de governo Frederico. Segundo é que, assim, no dia 2, no dia 5, o primeiro jornalista a anunciar com exclusividade no encontro de Frederico com o PT, e esse fui eu. Então eu estava em cima do lance, né? 3 dias depois de assumir o governo. Então, baseado nesses apontamentos cronológicos, eu sei, Jorge, que você, como observador, mas também um pouco sendo um pouco como ouvido como uma espécie de consultor opinador do mundo acadêmico de Campos, com o PT local, você foi de uma corrente que defendia uma aproximação, talvez, do PT com o governo Vladimir. E é uma corrente que foi vencida, né, na eleição municipal passada. Né, foi vencida, a aproximação houve com o grupo de Bacelar. Né, e a candidatura talvez mais à direita em termos ideológicos, embora Vladimir apoiando Bolsonaro, mas da Madeleine, né? Da delegada Madeleine, mais assumidamente marçal, mais assumidamente ideológica, digamos assim. Enfim, e o PT funcionou meio como linha auxiliar dos Bacelar na eleição municipal passada. Então, o primeiro ponto é isso, que você fizesse uma digressão a partir desse ponto de vista que eu estou aqui compartilhando com o ouvinte, com o telespectador. E a segunda, que a gente tem que terminar esse bloco, como é que você analisa as pré-candidaturas do deputado federal estadual de Campos e região. Campos nós temos aí o próprio Vladimir, né, candidato do grupo a federal. Né, logicamente que até as convenções existirem, estamos falando aí de intenções, qualquer filiado a partido é tão pré-candidato quanto qualquer outro, em termos legais. Mas, enfim, é uma pré-candidatura assumida, né? Temos o Caio Viana, que eleito suplente, assumiu algumas vezes por vontade de Eduardo Paes, que a gente citou agora há pouco, vamos voltar a falar dele no próximo bloco. Temos o Murilo Gouveia, que é um deputado federal que deve buscar mandato natural, reeleição em Itaperuna. Temos o Márcio Rezende, irmão do prefeito Velbert, em Macaé, que é um prefeito altamente aprovado também, reeleito, com pé nas costas, como foi Vladimir aqui, como foi Carla Caput em da Barra. Também é uma pré-candidatura forte, né? E é estadual, que aí é um pouco mais pulverizado, né? E voltando, para começar e terminar com o PT, o PT, a candidatura própria da federação, a candidatura não é de nenhum
algum nome da esquerda local, é de Maicon Cruz, né? Que é um vereador que não é quer dizer, não é um vereador de militância de esquerda, né? Militância ali militância no campo da educação, né? Enfim, mas uma coisa mais interna, né? Tentou via vereador da Barra, não conseguiu Tafona, não conseguiu. Depois se elegeu vereador em Campos, se reelegeu vereador, né? E numa aliança com o Quaquá, deve ser o candidato da Federação da Esquerda, né? Aqui em Campos. Como é que você vê? É muita pergunta, né? Mas tenta resumir aí, por favor. Tá bom, vamos lá. Bom, a questão me parece... sim, eu tento, né, quando instado, manter uma interlocução com o Partido dos Trabalhadores, e o que me guia é sempre a política concreta, né, até pela particularidade daquilo que eu faço profissionalmente, né? Eu sou da ciência política, eu sou da astrologia política, nem sou de qualquer outra, da feitiçaria política, eu sou cartomancia, eu sou da ciência política, então a gente tem que olhar o que é a política real, concreta, não aquela que nós gostaríamos que fosse, né? E, nesse sentido, eu separo muito tranquilamente, de forma analítica, o que é a atuação dos agentes em termos locais, em termos mais abrangentes, estaduais, e questões nacionais. E não é tudo coerente. É possível você ter atuações, por exemplo, no âmbito local, que sejam mais, mesmo que, por exemplo, vamos pegar o caso mesmo do Vladimir, né, que é uma discussão interessante, né? Em termos nacionais, ele tem se posicionado como um aliado do bolsonarismo, né? Eu acho que desde 2018, né, explicitamente, né? Ao ponto de participar, digo assim, em termos de apoiar nomes, né? Essa proximidade do Flávio, por exemplo, não é de hoje, né? É algo que foi cultivado, inclusive, né? O apoio assumido a Jair Bolsonaro, pelo menos, foi de 2022. Sim. Assumido. Assumido, né? Mas diálogo e interlocução antecede, né? Pelo menos desde 18, até em 18 teve aquela espécie de carreata em Campos, né? Que o Flávio veio e estava lá o Vladimir também junto. Né? Foi 22, perdão, foi 22. 22. Beleza. De toda maneira, já existe essa interlocução, mas, no entanto, como eu disse anteriormente, falando sobre o governo Frederico, mas também estava falando sobre o Vladimir. Faz sentido você ter abertura, né, para diferentes grupos no governo, a interlocução com diferentes grupos e a possibilidade aí, né, que o PT em Campos não é um partido popular. Não é um partido que tem penetração nas classes populares. Quem fez esse trabalho foi o garotismo. Mas isso não impede do PT, que tem um portfólio de políticas públicas na sua história, desde o início desse século no Brasil, aproveitar oportunidades, por exemplo, que eventualmente poderiam ser dadas por um Vladimir, poder apresentar e gerenciar e propor políticas públicas em âmbito local. Porque havia essa abertura. Né? Inclusive, eu acho que o Vladimir chegou até mesmo a tentar abrir uma frente de conversa com a Natália, né? A Natália Soares, que é do PSOL. Foi uma menina bem votada, né, quando disputou a prefeitura local. Ou seja, você nota que o Vladimir ele demonstrou uma abertura para diálogo com diferentes grupos, inclusive, francamente, do campo da esquerda. Né? Então, por isso, por reconhecer aí esse pragmatismo, uma oportunidade que eu defendia aí que o PT mantivesse algum tipo de diálogo propositivo, programático, com o governo Vladimir. Né? Dado que, como disse, não há capitalidade do PT nas classes populares em Campos.
né? Mas poderia fazer uma entrada em termos de proposição de políticas públicas, né? Agora, bom, eu acho que já falei bastante sobre isso e tem pouco tempo. O que eu acho sobre a questão dos nomes, né, legislativo, que estão postos, né, evidentemente o Vladimir já tem alguns corpos de vantagem, né, digamos, com relação aos seus concorrentes, né, Perdão, você acha que ele tem corpo de vantagem em relação a Murilo Gouveia e a Márcio Rezende? Está falando só de Campos? Estou falando regionalmente, né, Luiz? O Vladimir, ele, como eu falei, ele já tem um trabalho de mídia, de diálogo, né, com a população bastante exitoso, né? Eu já vi o Vladimir atuando, né, em público, né? Ele é um cara que tem uma entrada, ele é um cara popular, né? E fez, digamos, um governo e meio, digamos assim, né? Com relativa aprovação, né, da população. Então, quer dizer, já foi deputado federal, inclusive fez uma atuação relevante para a região. Então, quer dizer, me parece que ele está aí meio que destoando com relação aos seus outros concorrentes, pelo menos no âmbito da Câmara dos Deputados, né? Agora, todo o restante, eu acho que, a despeito, não sei se eu vou conseguir chegar no Maicon Cruz, mas a despeito de ser para o legislativo estadual ou para o legislativo federal, eu acho que todos os nomes da região tem que lidar primeiro com o desafio de estarem em legendas competitivas, né? Ou seja, por quê? Porque nós temos uma questão de densidade eleitoral, né? Ou seja, nomes baseados na região metropolitana têm vantagens importantes por conta da densidade eleitoral em comparação com o interior. Então, os nomes do interior sempre vão estar lidando aí com esse desafio, né? Mesmo de disputa de quantitativo de votos, né, de potência mesmo, de expressar isso em termos eleitorais que permitam que eles conquistem cadeiras, né? Então, o diálogo e a entrada e serem prioridade de suas legendas, que isso vai definir a potência de investimento nessas campanhas, né? É sempre uma questão, como falei, do interior, um problema, né, da representação do interior nas casas legislativas que esses nomes estão se apresentando, estão concorrendo, né? Excetuando o Vladimir. Como eu disse, ele já tem um capital político próprio, né? Agora, todo o restante, de alguma maneira, salvo alguns casos de reeleição, por exemplo, para a LERJ, né, já há um nome consolidado, nomes consolidados. Já. Bruno Dauari. Exatamente. Né? Mas agora você nota também que eles não são tolos, né? Eles sabem que não dá, pelo menos para esse momento, fazer transição da LERJ para uma Câmara dos Deputados, por exemplo. Eles não têm capital eleitoral para isso. Né? Então é mais razoável reinvestir, né, na possibilidade de reeleição, e parece ser mais crível, já tem um caminho mais ou menos dado, consolidado, aonde recorrer, né? Agora, o que eu acho que talvez juntando com a primeira parte da tua pergunta, com essa questão final, né, sobre os nomes, né, a concorrência eleitoral para o legislativo, para a eleição proporcional, eu acho que um ponto que, digamos, foi um abalo sísmico e tanto, foi a implosão do nome Bacelar. Né? Porque até então o nome de Rodrigo ele era cotado até mesmo a concorrer ao Palácio Guanabara. E isso traria uma série de reverberações e influências importantes, tanto em eventuais nomes da região para a LERJ, teriam aí investimento, né, até para proximidade com o Rodrigo, né, quanto algum eventual nome que
que seria, de repente, acolhido pelo Grupo Bacelar para concorrer à Câmara dos Deputados, né? Então, quer dizer, a pulverização dramática, né, e de um dia para o outro, né, desse nome do Rodrigo, que estava, inclusive, adquirindo até mesmo relevância nacional, né, nós mesmos já conversamos sobre isso, antes mesmo, né, disso tudo acontecer, o Rodrigo estava sendo instado na Folha de São Paulo, né, como um dos homens mais poderosos do estado do Rio de Janeiro. Então, você tirar esse ator, né, de uma maneira súbita, né, certamente você mexeu, né, com organização e investimento e pretensões políticas de muitos grupos e agentes, especialmente aqui no norte e noroeste fluminense. A gente vai tratar disso no próximo bloco. O plano de Douglas Ruas, que é o candidato do grupo, né, que foi apiado do poder pelo Supremo, e há questões, inclusive jurídicas, e, enfim, de atuação política do Supremo na manutenção do Ricardo Couto, que é o arrepio da Constituição Estadual, gosto ou não do grupo de Douglas Ruas, né? Mas a questão que a gente vai tratar no próximo bloco. Mas certamente Douglas Ruas herdou o plano de Rodrigo. Sentar na cadeira como presidente da Alerj, após a renúncia de Castro, para, a exemplo de Pezão, em 2014, né? Que era desconhecido, sentou na cadeira, Cabral saiu, ele ganhou aquela eleição, né? Precisou de 5% para ganhar a eleição. Disputou um turno trivial, deixou o garotinho chorando na encruzilhada da primeira para o segundo turno, né? E, a exemplo do que houve aí na operação do Alemão e da Penha, talvez fazer uma ou duas operações daquela, a despeito de qualquer juízo moral, a gente sabe efeito prático que ele deu em pesquisa, né, para daí se cacifar. E o Supremo barreirou isso com ministros próximos a Lula, né, que são Flávio Dino, seu ex-ministro da Justiça, e Cristiano Zanin, seu ex-advogado, né. E vamos ficar com o Ricardo Couto posando de austero até outubro, a despeito de, enquanto presidente do TJ, ter dobrado o gasto penduricário de 2024 e 2025 no TJ. Mas vamos tratar disso no próximo bloco. Michael Cruz, se você não fugiu, não vai. Tá, posso comentar? Dá tempo? Fazer um minutinho, sei lá? Vai lá. Não, eu acho o seguinte, eu acho que o PT, nessa eleição, e digo, vou sair do nacional para chegar no regional, né, no estadual. Eu acho que o PT percebeu a necessidade de atuar na ocupação dos diferentes legislativos de uma maneira diferente do que estava fazendo antes. Então, nesse sentido, a ocupação de cadeiras e a probabilidade de ter vitória na disputa por cadeiras legislativos, legislativos estaduais, legislativo nacional, né, Câmara, se coloca como uma prioridade do PT. Né? Então, aí nesse sentido, eu acho que você vai ver, aí eu vou usar esse termo, espero que eu não seja mal compreendido, um ecletismo no recrutamento desses nomes que vão competir a cadeiras legislativas estaduais, na Câmara dos Deputados e no Senado. Né? Se você olhar a construção de chapas para o Senado Brasil afora, por exemplo, você vai ver uma mudança de ênfase, uma mudança de importância com relação às outras eleições que nós vimos acontecer no Brasil nos últimos anos. Então, eu tenho essa intuição, ou seja, digamos, a centro-esquerda aprendeu a importância e sabe como chegar a ganhar eleições para executivo nacional, por exemplo, que foi o que demonstrou nesse século. Agora, houve uma
uma falta de cuidado com o legislativo que está fazendo com que, mesmo quando o PT leva o executivo, se tenha derrotas fragorosas no campo do legislativo. Então, o legislativo me parece que agora, antes tarde do que mais tarde, né, o legislativo parece que agora se coloca aí também como um campo de batalha, de disputa a sério. E você sabe muito bem disso, né, aquele ditado, né, na guerra e no amor vale tudo, né? Aí, nesse campo, o ecletivo mesmo do recrutamento de nomes se coloca. Importa se vai ser vitorioso, se vai conquistar a cadeira ou não. Concordo com o recorte nacional, mas eu acho que o recorte aí que pesou também foi mais específico, se me permite. Claro. O Coapá não tem aliados no PT local. O Coapá tem um filho, Diego Zaidan, pré-candidato federal. O Coapá precisava de algum candidato estadual para fazer dobrada aqui em Campos, e dessa apoio o filho. Esse candidato é Maicon Cruz, via PV na Federação PT-PV e PCdoB. O momento foi de Coapá, né? Para ter uma dobrada aqui que desse voto ao filho. E Maicon, né? Se encaixou como uma luva. E o Maicon é um nome popular. Sim, popular. Né? Isso é indiscutível. Ou seja, se elege vereador, em Campos se reelege vereador, é popular. Sim. Então, eu acho que aí, embora que, sem dúvida alguma, existem idiosincrasias, né, locais, mas não descarta a coisa do uso tático, né, de nomes populares competitivos, né, nesse tipo de disputa na eleição proporcional. Que honestamente, aí nesse sentido é que você vê que as idiosincrasias do Coapá talvez coincidam com leituras táticas nacionais e estaduais, né? E por isso o Coapá não foi expulso do partido. Porque existem coincidências, né? Coincidências inclusive de interesses, né? Afinidades de interesses. No pragmatismo, o Coapá talvez seja o petista fluminense mais próximo a Lula. No pragmatismo. No pragmatismo. Sim. Com ênfase no pragmatismo. Com ênfase. Com circunscrição do pragmatismo. Exato. Se for puxar, a gente tem outras. Mas é que tem a questão de Carla, votou também no presidente da Alerj, sendo PT, mas não vamos ficar aqui sem intervalo. O PT é o pessoal todo. O pessoal vem toda a Assembleia, falava isso ontem, é verdade. Unânime, foi um presidente unânime. Inclusive, se vocês me permitem, foi muito comentado na imprensa carioca de que se delação houvesse de Rodrigo, uma das coisas seria pôr nu o pessoal PT. Isso foi colocado no Correio da Manhã, Diário Carioca, né? Foi colocado assim, de maneira aberta, né? Até agora a gente não tem relação, né? O fato não tem relação, mas foi colocado, especulado que o motivo seria esses motivos pragmáticos de o pessoal terem votado em Rodrigo. Pode ser. Não, isso foi especulado abertamente, por isso que eu cito aqui. Sim. Bom, aqui são 7h57. Pedi aos senhores, rapidamente, a você que nos acompanha também agora, tanto pelo rádio quanto pelo Face, continue aí, por favor, é rápido o intervalo, a gente volta logo a seguir. Vamos embrenhar mais aí nessa área da política e aí vamos falar de eleição, especificamente com alguns dados de pesquisas também recentes, as eleições aí majoritários a presidente da República, governador e senador, e como a gente fala aqui, sempre a Luiz lembra essa coisa do avião do Eduardo Campos, a questão que envolve as mudanças num eleitorado, num resultado de eleição, por conta de uma tragédia, infelizmente, mas que a gente sempre lembra que está tendo um avião de Eduardo quase que a todo instante, a todo dia, principalmente nesse cenário
nacional. Agora chegou a vez do PT, né, se desgastar aí com o Banco Master, com o Jacques Wagner. E, enfim, vamos saber como é que está. É tão louco que já tem agora o segundo encontro também de Flávio e Vorcaro. Depois de Jacques Wagner. Já tem Já tem um desdobramento de Flávio. Assim, o Brasil não é para amadores, né? Não. É uma esquadrilha de Antonov, de Eduardo Campos, com todo respeito ao político, sem fazer nenhuma troça com tragédia, né? Mas é uma esquadrilha de Antonov, né? Aquele avião, maior avião de carga do mundo. De Eduardo Campos no Brasil. É impressionante. Nunca vi coisa igual. Antônio. George também, você como radialista, ele se presencial com tanto fato, com tanto imponderável, não me lembro. Não, montanha-russa daquelas muito, muito, muito gigante, muito, muito complicado. Bom, 7h59 e tem um banco do pastor também hoje aí que está sendo, já do bispo, né? Investigado. Daqui a pouco a gente fala na volta aí para falar a manchete correta. 7h59, pausa aqui no Folha no Ar, a gente volta a seguir conversando com o jornalista Luiz Abreu Barbosa hoje na bancada, recebendo o professor da UF Campos, cientista político Jorge Gomes Coutinho, americano e botafoguense, que é americano que joga hoje contra o Macaé, 3 da tarde, ali na Rua do Gás, e é na semifinal da competição. Bora Isso. Vamos no mata-mata. Se não inventar outra regra nova aí, a federação, a gente vai para a primeira divisão. Vamos embora. Americano não sabia, não. Sim. Tá com a camisa americana aí, ó. Tá um pouco abaixo aí, mas lá. Da americana. A terceira camisa, a preta. A preta. E joga no nosso salão de festa ali. Eu moro ali pertinho, os caras depois me batem ali, ó. Deixa eu ir lá. São 8 horas em Campos. Eu volto já, que o americano tá usando o campo do Goitacás, o estádio Ari de Oliveira e Souza, palco de história gloriosa do Goitacás. Já tem até luz de LED lá para ter jogo à noite também. 8h01. A gente volta já. Buscando sempre soluções inteligentes para atender às necessidades